Fala comigo, meu povo. É o seguinte, ó, num cenário completamente improvisado aqui, vocês estão em cima de uma maçaneta de graveta aqui, mas para falar de uma vitória, finalmente o Flamengo volta a ganhar na temporada, finalmente o Flamengo volta a ganhar no Campeonato Carioca. Para falar de um resultado muito telástico aqui, mas de muitas questões ainda, eu acho que o Flamengo apresenta a sua melhor partida no ano, mas contra um adversário mais fácil. Então, como é que foi? O Flamengo realmente jogou bem? O Flamengo só jogou contra uma equipe fraca e conseguiu ganhar? Vamos falar um pouco sobre essa partida aqui. Primeiro de tudo, falar que a escalação do Flamengo. A escalação do Flamengo que não veio com seus principais jogadores, né? O Flamengo que veio com um ataque, a sua premissa titular, mas no restante do time não veio totalmente reserva, né? O Flamengo veio a campeão hoje com Andrew, não sei como é que é a pronúncia, se é Andrew, se é Andrew, como é que é. Eu falo dos dois jeitos, me foda-se. Andrew, foda-se. Emerson Royal, Vitão e Danilo, né, nosso ídolo. Ayrton Lucas, Paquetá como um segundo volante junto com o Everton Araújo, inclusive uma atuação absurda do Paquetá hoje, gostei muito da atuação dele. A gente teve o Plata, o Carrascal, o Samuelino junto ao Pedro para compor a equipe do Flamengo para jogar contra o Sampaio Corrêa. E em especial aqui como primeira análise eu queria deixar meu apoio aqui, meu sentimento aqui ao Alexandre, né, jogador do Sampaio Corrêa, que acabou tendo uma convulsão no meio do jogo, no início do jogo, não estava 0-0 ainda, e acabou deixando o gramado do Maracanã. Eu espero que ele se recupere logo, que ele consiga ter uma recuperação boa, que ele consiga ficar 100% logo. E que, cara, foi uma cena muito chocante, assim, no início do jogo, assim, quem tava assistindo ao vivo viu que, tipo assim, tava um clima até de tranquilidade no jogo pro torcedor do Flamengo, até de poder desfrutar um pouco mais do time. E uma cena muito pesada, muito terrível, assim, tipo assim, muito desesperadora, assim. E espero que ele se recupere logo. As notícias que chegaram até agora foi que ele tava se recuperando bem, que ele já tinha recuperado a consciência, que ele estava agora em estado estável. Então eu espero que aí melhores para ele e para a família, que dê tudo certo e que ele possa se recuperar desse momento tão difícil assim. Mas enfim, falando de futebol em si, o Flamengo desempenhou um bom futebol. Eu falo bom porque na verdade foi excelente, mas devido às proporções, dado em um contexto, no cenário que o Flamengo estava atuando, contra um adversário que o Flamengo estava atuando, é um adversário que se a gente for colocar em prática, assim, foi um resultado bom pro Flamengo, foi um resultado bom, bem bom, vai, eu tô empolgado pra caralho, a verdade é essa. Gostei muito da atuação do Flamengo, o Flamengo que apresentou sua melhor atuação, como eu falei, mas também que era um jogo muito de psicológico para seus jogadores, né? Era um jogo para o Flamengo retomar a confiança e também conseguir poupar alguns jogadores em questão física, para você ver a questão dos meio-campistas, principalmente do Flamengo. Jorginho, Arrascaeta, Pulgar, basicamente foram poupados nesse jogo. O Pulgar até entrou no segundo tempo. Mas enfim, era uma questão muito de preservar os seus jogadores, dar mais confiança para os jogadores que vinham sendo muito criticados. Samuel Lino, que inclusive eu acho que foi o melhor jogador do Flamengo em campo, já quero entrar mais em detalhes disso. O Emerson Real, que vinha sendo muito criticado, inclusive por mim, fez uma péssima partida contra o Internacional, mas fez uma partida até regular, até boa hoje, principalmente no segundo tempo, que ele dá 2 assistências. Mas enfim, o Flamengo vinha com uma proposta de vir com seus jogadores reservas, e tentando poupar seus titulares, mas ainda assim querendo entregar um pouco mais de futebol em si, querendo entregar um pouco mais de confiança para si mesmo, querendo entregar um bom resultado para dar um pouco mais de tranquilidade no momento de tanta instabilidade no Flamengo, que vem de um início de um ano bem complicado. Então o Flamengo conseguiu um bom resultado hoje, é absurdo, muito bom. Hoje o resultado que o Flamengo conseguiu é o que o Flamengo esperava, assim, de planejamento. Você tem seus principais jogadores, sendo jogadores que vinham de um momento bem crítico. Você teve hoje como os principais jogadores Samuel Lino, Paquetá. Então, jogadores que vinham sendo muito criticados, inclusive o Pedro, fez 2 gols hoje e vinha sendo muito criticado, inclusive por mim, na temporada. E o Bruno Henrique ainda fazendo 2 gols, mas enfim, o Flamengo hoje veio a campo com um time muito criativo, né? Você tinha Carrascal, que até o momento eu acho que é um dos principais jogadores do Flamengo no ano. Plata,
Paquetá, Everton Araújo, enfim, Samuel Lino, que davam muito controle de jogo pro Flamengo, muito volume de jogo, né? O Ayrton Lucas também fez uma bela partida hoje, jogando muitas vezes como terceiro zagueiro, mas que quando saía da linha defensiva criava muito volume pro Flamengo, né? O Samuel Lino, que atuou hoje como um ala pela esquerda de início, ele, quando o Ayrton Lucas conseguia fazer uma ultrapassagem assim, ele já virava um ponta de ofício, conseguia fazer infiltração e já chegar chutando, tocando. Como ele deu assistência, fez gol, ele participou muito bem do jogo hoje. Gostei muito da atuação do Samuel Lino, o Ayrton Lucas também, que acho que ofensivamente ele foi muito bem. Ele soube muito bem ler a, a temperatura do jogo, saber o momento certo dele infiltrar, saber o momento certo dele ir pro ataque e que acabou ajudando muito o Flamengo, né? E em especial também Paquetá. Lucas Paquetá, que a contratação mais cara da história do Flamengo, gente de atuações bem questionáveis, né? Ele não fez uma boa estreia contra o Corinthians, tampouco fez uma boa partida contra o Internacional, mas hoje ele faz uma partida bem sólida, muito segura, muito boa, e acho que até o final do primeiro tempo ele era o melhor jogador do Flamengo no jogo. Apesar do Pedro fazer 2 gols, eu achei o Paquetá muito mais presente no jogo, achei o Paquetá muito participativo, né? Participando muito de construção de jogada, pegando muito na bola, tendo muitas ações com bola e também muitos passes de primeira. Assim, você pegar o primeiro tempo do Paquetá, quase todos os lances e passes de primeira e tudo pra frente. Então, gostei muito da participação do Paquetá. Ele começou atuando como segundo volante, né? E depois voltou para meia direita, mais em especial a função dele hoje de segundo volante foi absurda, assim, pegando muito na bola, chamando muito o jogo para si, se movimentando entre os volantes e tal. E engraçado que hoje os dois volantes, Paquetá e Everton Araújo, fizeram uma partida absurda, assim, de erro zero, de conseguir construir. Eram os únicos jogadores, pelo menos que eu vi, que estavam com uma marcação bem acirrada entre os dois. O Sampaio Corrêa tentou anular os volantes do Flamengo, que vinha sendo uma estratégia muito utilizada pelos times que vinham enfrentando o Flamengo, de anular os volantes de marcação e impedir o Flamengo de construir desde lá de trás. O Sampaio Corrêa eu vi tentando muito isso, principalmente no primeiro tempo, que é onde a perna conseguiu obedecer ao corpo. E mesmo assim, o Everton Araújo e o Paquetá quase não erraram nada. Acertaram muito. O Everton Araújo, acho que de 63 passes que ele executou, ele errou só 2. Então, uma partida absurda do Everton Araújo, muita antecipação, muito drible de corpo que eu vi ele fazendo, assim, um cara da base do Flamengo. Tendo uma partida como essa me anima muito, eu gosto muito da base do Flamengo, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Sobre as críticas que o Flamengo recebe em relação à sua base. Recomendo você assistir se você é flamenguista. Mas enfim, uma ótima partida dos volantes. Eu acho que o Carrascal, como eu disse, um dos melhores jogadores do Flamengo no ano até agora. Eu acho que ele fez uma partida também discreta. Ele, a princípio, via como um meia esquerda ao lado do Samuel Lino. Mas que conforme o Ayrton Lucas foi entrando na área, o Samuel Lino foi entrando na área, ele acabou caindo um pouco mais por dentro e acabou ficando tumultuado um pouco ali no meio dos meias, enfim, do Sampaio Corrêa. Acabou perdendo um pouco do brilho, acho que não foi uma partida dele. O Pedro, acho que fez uma grande partida, assim, o Pedro que vinha recebendo muitas críticas. Ele conseguiu mostrar hoje o que ele tem de melhor, o Pedro. Conseguiu fazer algumas infiltrações, coisa que ele não vinha fazendo nos últimos jogos. Conseguiu pegar as bolas que ele recebia e meter pro fundo do gol, que é o que o Pedro faz de melhor, a finalização. Então o Pedro pegar a bola com muita classe, tirar o zagueiro no primeiro gol e mandar pro fundo do gol, e também ele receber a bola de uma jogada muito bem construída e finalizar, eu acho que mostra o que o Pedro tem de melhor, que é saber finalizar, saber a hora de infiltrar na área, saber a hora de finalizar pro gol. É o que ele tem de melhor, ele mostrou isso hoje. Samuel Lino também é a mesma coisa, conseguiu mostrar hoje o que ele tem de melhor, de volume de jogo, de participar muito, de primeiro atuar como um lado esquerdo e depois no segundo tempo atuar como um ponta esquerda de ofício e gerar muito volume, ser um cara que, mesmo não estando presente em todas as estatísticas, toda hora, gol, assistência e tudo mais, consegue gerar muito volume por isso. Consegue tirar a primeira marcação, tocar, fazer essa pré-assistência, que eu acho muito fundamental. Eu gosto muito do Samuel Lino, gosto muito do futebol dele.
E acho que é um cara que tem muito entregado no Flamengo nesse ano de 2026. Enfim, tivemos substituições ainda no segundo tempo. Aí a gente teve a entrada do Cebolinha, que é um cara que a torcida do Flamengo perde muito como titular. E eu acho que, cara, assim, é um cara de muito talento, é um cara que oferece muito ao Flamengo, um cara que oferece muito X1, um cara que oferece chute de fora da área, muito volume de jogo, mas de uma parte mais próxima ao gol do que o Samuel Lino. E eu acho que ele entrou muito bem, ele faz um gol de cabeça, assim, consegue ter lance de drible, X1. E eu acho que é um cara que disputa posição, assim. O Samuel Lino eu acho que é um cara que tem características diferentes do Everton Cebolinha. O Samuel Lino é um cara que ainda consegue ajudar muito na marcação. Ele começa a carreira dele como lateral, como um ala esquerda, e depois vai se desenvolvendo para a ponta. Então ele já vem de características mais defensivas, enquanto o Cebolinha é um ponta de ofício, mais fixado, um cara que todos os jogadores dele vai dentro, vai buscando o meio do campo, vai buscando essa faixa central para conseguir um chute, para conseguir um drible. Então acho que são características diferentes e vai ser uma boa disputa para o Flamengo ao redor do ano. E tivemos a entrada do ídolo Bruno Henrique também, que é um cara que eu amo de paixão. Sei que muita gente critica ele porque ele não tá no seu melhor momento da carreira, e é verdade. Mas eu acho que ele ainda é um cara muito especial, tem muita entrega pro Flamengo. É um cara de muito arranque, muita velocidade, muita intensidade. É um cara de muita entrega pelo Flamengo. Ele é muito Flamengo, ele ama muito Flamengo. Eu acho que é um cara que tem que ser valorizado pelas características dele, que é um jogador muito especial. A gente não encontra um Bruno Henrique em cada esquina, assim, é um cara de, de características mesmo, de estilo de jogo muito específicas, cara. A gente não vai achar um cara igual o Bruno Henrique em curto tempo, assim. É um cara muito especial, que eu gosto muito de ver jogar. Eu acho que é um privilégio da gente poder ver um ídolo desse jogar no Flamengo. Mas enfim, consegue fazer 2 gols hoje ainda. O gol do pênalti, né, que tava impedido. Ele meteu 3 gols ele meteu 3 bolas no fundo do barbante, mas valeu apenas 2. Mas enfim, acho que o Flamengo fez uma boa partida ofensivamente. A zaga hoje, Danilo e Vitão, acho que fez uma belíssima partida de muito controle, de conseguir sair jogando desde o primeiro momento, desde a linha mais de trás. O Flamengo conseguiu construir o seu jogo. Defensivamente, acho que os dois foram impecáveis também. Só a questão do gol, cara, que me incomodou muito a marcação do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, como eu falei, ofensivamente ofereceu muito ao Flamengo, ajudou muito. Mas acho que defensivamente ele não. Nesse lance específico, foi basicamente o único lance de perigo que o Sampaio Corrêa teve, fora o gol que foi anulado. Cara, não entendi muito a marcação dele. Ele espera o jogador do Sampaio Corrêa dominar a bola pra tentar fazer alguma coisa. Não sei o que aconteceu, mas não gostei. Assim, parece uma desatenção. O Plata deixa de marcar o cara que cruza. Pra daí, sabe? Não gostei. Foi um lance de muita irritação, muito xingamento, mas no caso o Ayrton Lucas fez uma partida muito boa ofensivamente, enfim. Tivemos ainda o gol do Douglas Tedes. Gente, teve muito gol. Tô tentando lembrar de todo mundo aqui, cada lance, mas enfim, temos o gol do Douglas Tedes, né? Cria do Ninho, camisa 81, que jogou bem, cara. Eu acho que nessa confusão do início do ano da base do Flamengo, ele foi um cara que conseguiu se salvar de muitos momentos de turbulência. Ele conseguiu ser um eixo estável. E hoje consegue entrar, consegue fazer o gol com o passe do Bruno Henrique. E, cara, do caralho. O Alacian também jogando, cara. O Alacian que tava com um contrato praticamente acertado com o Bragantino. Bela negociação dele. Ele consegue jogar hoje e jogou bem, viu? Apesar de não ter nem todo o segundo tempo pra jogar, eu acho que ele conseguiu oferecer boas chances pro Flamengo de gol. Acho que ele conseguiu oferecer muita dinâmica pro Flamengo, vindo buscar a bola antes da área, vindo trazendo, chutando, finalizando, trazendo muito jogo pro Flamengo. Eu gostei muito disso. Ele é um cara que eu acho que eu não queria que ele fosse pro Bragantino. Eu acho ele um cara muito diferente. Eu acho que ele é um centroavante com boa finalização, sabe trabalhar de fora da área. E eu acho que até o preço, que tá 10 milhões de dólares, né, que é o que o Flamengo ia receber, muito pouco pelo o futebol que ele pode oferecer pro Flamengo. Eu gosto muito dele. Enfim, jogou bem hoje e espero que ele possa evoluir e trazer muitas boas atuações pro Flamengo. Enfim, tivemos aí do Pedro, né, como eu falei, 2 gols, jogando muito bem, oferecendo o que ele tem de melhor pro Flamengo e ainda assim tendo um controle a mais de ritmo, né. Ele foi substituído, eu acho que
hoje evidenciou o que eu tava falando, que ele tava sendo pouco utilizado assim, em questão de minutos, por conta do Felipe Luiz estar poupando ele. Até porque ele mete 2 gols no primeiro tempo, no início do segundo ele é substituído. Cara, é poupar. É questão física, não é questão tática, não é questão técnica, desculpa. Não tem como. Um cara com a qualidade dele, metendo 2 gols, ele ia ficar até o final. Ele só não ficou porque tem uma questão de voltando de uma lesão, enfim, muitas questões. Uma pessoa, só um último detalhe, uma pessoa que eu gostaria de ver jogando hoje, num contexto de muita confiança, de todo mundo querendo mostrar seu potencial, de o Flamengo voltar a ter uma confiança a mais de jogo, eu acho que é o Daniel Salles, lateral do Flamengo, que tem as características ofensivas que o Felipe Luiz busca, mas com uma juventude, com uma questão física, eu acho que até defensiva, que eu acho que pode ser muito bem utilizada pelo Flamengo. O Emerson Royal hoje de muitas críticas, eu entendo, de querer retomar confiança, de querer mostrar seu futebol, deu 2 assistências hoje, enfim, acho que foi uma boa partida dele, mas acho que o Daniel Salles também era um cara que podia ter sido testado hoje, num contexto mais leve, do Flamengo mais solto em campo. Eu acho que ele poderia ter desenvolvido seu futebol e trazido bons lances para o Flamengo. Então acho que é um cara que a gente tem que testar ainda ao, ao longo da temporada. Acho que é importante o Flamengo testar mais opções além de Varela e o Royal. Acho que é importante o Flamengo ter essa diversidade, essa concorrência no lado direito. Mas enfim, o Flamengo construindo muito pelo lado esquerdo, principalmente ali nessa trinca de Carrascal, Samuelino, Ayrton Lucas, e depois desenvolvendo ainda com o Bruno Henrique, o Cebolinha. Enfim, gostei muito do jogo do Flamengo, acho que mostrou muitas coisas que a gente queria, uma imposição física mais forte há muito tempo que a gente não via, só contra o Vasco. Óbvio, contra o adversário mais fraco, eu sei, contra o Sampaio Corrêa, eu sei, mas cara, é o que a gente tem hoje. Vamos aproveitar o que a gente tem hoje. A gente jogou contra o Sampaio Corrêa hoje, cara. Você quer que a gente tenha uma base contra quem? Hoje o Flamengo parece mais recuperado fisicamente, o Flamengo parece mais intenso fisicamente. E o que a gente tem de contexto hoje contra o Sampaio Corrêa. Então é isso que eu vou falar. E foi uma baita partida contra o Flamengo, era tudo que o Flamengo precisava. E eu tô empolgado, foda-se que é contra o Sampaio Corrêa. Eu gostei muito da partida do Flamengo, eu tô empolgado, eu tô iludido. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse é um pós-jogo muito animado e muito feliz depois de muito tempo, né? Espero que seja o primeiro o segundo, né? De muitos ao redor dessa temporada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha. E tamo junto, vamos nessa reta final aí. Reta final não, nesse longo da temporada aí de 2026. Tamo junto, falou!